Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 29 de agosto de 2018. Nós estamos ao vivo no Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques desta primeira edição. Na reunião ordinária desta noite, vereadores votam em segunda análise projeto que autoriza o Executivo a conceder auxílio alimentação aos servidores da rede Dr. Mário Gatti. Vereador Nelson Osseri protocola projeto de lei que institui o programa Prato Feito em Campinas. Em requerimento, o vereador Marcelo Silva pede informações sobre a realização de exames no Hospital da PUC Campinas. E no esporte, mais uma vez, Guarani não sai do zero, mas entra no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E hoje é dia da reunião ordinária de número 49. Os vereadores vão discutir e votar 10 projetos. Confira a pauta completa. Em segunda discussão, está na pauta o projeto complementar de autoria do prefeito, que autoriza a Autarquia Pública Municipal Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar a conceder o auxílio alimentação a seus servidores. O benefício será no valor de R$ 982,56 e poderá ser concedido por meio de vale, ticket, cartão alimentação ou cartão refeição. Em segunda discussão, outro projeto de lei complementar do prefeito. Este altera a Lei Complementar número 164 de 2017, que desincorporou da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferiu para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. O item 3 é a primeira discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata de área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial, a fim de regularizar o loteamento conjunto habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu, no DIC 1. O item 4 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que concede o título de cidadão campineiro a Antônio Gonçalves de Oliveira Filho. Ele é formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, professor de medicina da Unicamp com especialidade em cirurgia pediátrica. De autoria do vereador Carmo Luiz, será analisado o projeto que concede a medalha Arautos da Paz ao reverendo Leandro Alves da Silva. O homenageado nasceu em Campinas e é pastor titular da Igreja do Nazareno Aeronave, na região do Ouro Verde. De autoria do vereador Vinícius Gratti, será analisado o projeto que concede a medalha Arautos da Paz a Edivaldo Valdir de Medeiros Júnior. Ele nasceu em São Paulo e é capitão da Polícia Militar. Entre outras atividades, dedica-se ao estudo da Revolução Constitucionalista de 1932 e é membro da Sociedade de Veteranos de 32. De autoria do vereador Paulo Haddad, está na pauta o projeto que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Fábio Eduardo Ferreira da Silva. O homenageado é formado em Educação Física pela PUC Campinas e foi jogador profissional da Ponte Preta na década de 1980. Na sequência, será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Galtério, que concede a mesma honraria a Edson Luiz Caetano. O homenageado, conhecido como professor Edi, é formado pela PUC Campinas e formou o cursinho São Conrado em Souzas, que se tornou o Colégio São Conrado, onde continua dando aulas. De autoria do vereador Vinícius Gratti, está na pauta o projeto que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Eduardo Rodrigues Rocha. O homenageado é coronel da Polícia Militar e comandante da Escola Superior de Bombeiros em Franco da Rocha, São Paulo. Dedica-se ao estudo da Revolução Constitucionalista de 32 e criou o núcleo que a homenageia. E por fim, está na pauta o projeto de autoria do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, que denomina como Praça Vera Lúcia Queija Corerato o sistema de lazer localizado no residencial Swiss Park. Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Olha só, o vereador Nelson Osseri protocolou um projeto de lei em que institui em Campinas o prato feito. A ideia é que a população possa consumir refeições de até R$ 2,00. O projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri vai ser encaminhado para análise das comissões permanentes, sendo a primeira de Constituição e Legalidade. Ele pretende instituir na cidade o programa Prato Feito,
O objetivo é disponibilizar refeições de qualidade a preços acessíveis com atividades ininterruptas. E Campinas precisa ter o prato feito 24 horas com até 4 refeições. Café da manhã, o almoço, um chá da tarde, um café da tarde e a janta, podendo atender toda a população com um preço de até R$2. O vereador explica que a ideia foi inspirada no programa Bom Prato do governo do estado de São Paulo. O prato feito 24 horas, ele vem no mesmo molde do Bom Prato do governo do estado. Só que o prato feito municipal, ele vem para resolver a questão da entrega de alimentos no centro da cidade. Hoje existem inúmeras igrejas, entidades, sem problema nenhum, querem entregar alimento, eu acho que é louvável, está pensando no próximo. Mas ocorre que muitos não pensam, né, nas consequências. As instituições elas não vão precisar fazer doação e muito menos ir para as ruas entregar alimento, porque o prato feito vai disponibilizar 24 horas alimentos. A matéria prevê a necessidade de comprovação de residência. No caso de pessoas em situação de rua, o acesso ao programa dependerá de cadastro aos serviços de assistência social da prefeitura. Assim, o prato feito também poderá ajudar a evitar a degradação do centro. Por que não ter um prato feito 24 horas, um lugar adequado, com nutricionista, comida, alimentos com procedência, para evitar toda aquela degradação que ocorre no centro. Os comerciantes hoje, os moradores da região central, sofrem e muito. A primeira parte da reunião ordinária da última segunda-feira abordou a importância da vacinação. A autoria é do vereador Luiz Rossini. A iniciativa da primeira parte da 48ª reunião ordinária foi do vereador Luiz Rossini, que convidou Andréia von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância e Saúde de Campinas, e Gabriela Marquesi, coordenadora do programa de vacinação do Departamento de Vigilância e Saúde. O tema principal foi a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A ação envolve os postos de saúde e tem como alvo principal as crianças de 1 a 5 anos. Nós temos acompanhado pela imprensa, de uma forma geral, a preocupação do Ministério de Saúde, dos profissionais de saúde do Brasil inteiro, pela diminuição do índice de cobertura vacinal no país, no estado de São Paulo também, na nossa região. E isso tem preocupado os profissionais da área da saúde, principalmente da área de vigilância em saúde, porque isso indica que as pessoas ou estão perdendo confiança na vacinação, né, ou, como é o caso do sarampo, a própria coqueluche, algumas doenças que há muito tempo não se ouvia falar nelas, parece que as doenças sumiram do planeta. E as pessoas não têm mais, essa pode ser uma das razões, né? Aquela motivação de vacinar seus filhos, suas crianças a si mesmas. Foram apresentados dados sobre a vacinação e reforçada a importância de seguir o calendário e também de vacinar em períodos de campanha, justamente para evitar o retorno de doenças já erradicadas. O calendário vacinal da criança, então, ele protege hoje contra 17 agravos, né? É um calendário complexo, mas extremamente importante. Diversos vereadores acompanharam a reunião, que também falou sobre a vacinação contra a gripe, principalmente em idosos. É importante dizer que a gente teve 13 mortes confirmadas por influenza em Campinas, sendo que todas as pessoas tinham indicação de vacina e não tomaram. Quer dizer, se essas pessoas tivessem tomado vacina, estariam aqui entre nós, não teriam evoluído para óbito. A vacina da influenza ela é uma vacina inativada, né? Então ela é uma vacina que não causa doença, ela não causa influenza e, pelo contrário, pela fragilidade do idoso, né, do sistema imunológico, com essa vacina de influenza ele vai estar protegido e, consequentemente, não vai ter as complicações. O vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento na última reunião ordinária, onde pede informações sobre a realização de exames no Hospital da PUC Campinas. Confira. O requerimento do vereador Marcelo Silva foi motivado por um paciente de câncer que não conseguiu fazer o exame de tomografia no Hospital da PUC Campinas. De acordo com o vereador, a resposta obtida pelo paciente foi de que o aparelho estava quebrado. Por esse motivo, o parlamentar pede mais informações sobre a demora no exame. Esse foi um
um paciente, né, que sofre de câncer, que foi orientado para procurar a PUC, né? Aqui existe um convênio entre a PUC e a Prefeitura Municipal de Campinas. Então ele foi no Ouro Verde e foi indicado para que ele fizesse esse exame de tomografia na PUC, porque o aparelho de tomografia no Hospital Ouro Verde está quebrado há mais de ano e não se conserta. Aí chegou lá, disse que não estavam realizando porque também estava quebrado. No documento, o vereador questiona o motivo da demora para a realização de exame de tomografia em paciente oncológico e quando será normalizada a situação. Nós queremos saber quando vai ser consertado e quando ele vai ser realizado esse exame. É simples, ele precisa. Pacientes com câncer, eles precisam fazer esse importante exame de tomografia. O prazo para a resposta ao requerimento é de 15 dias, que pode ser prorrogado por igual período. Fomos lá, realmente constatamos que não existe esse aparelho e através do requerimento nós conseguiremos obter essa informação de quando será e aí sim eu posso passar para o MISP, né? Muitas vezes esse também é nosso papel, é fazer uma ponte entre a população e o Poder Executivo e tentar, obviamente, solucionar esse problema. Muito bem. No quadro Na Ponta do Lápis de hoje, você vai aprender como economizar na hora de comprar passagens aéreas. Confira com o repórter Michel Amorim. Você gosta de viajar? O custo da passagem aérea, seja ela nacional ou internacional, tem uma representação significativa no bolso e dá sim para conseguir bons preços. O segredo? Planejamento. Nós batemos um papo com um economista que vai ensinar como economizar na hora da compra da passagem de férias ou passeio. A primeira grande dica é planejar essa viagem. Tanto a ida quanto a volta, qual é o tempo que eu vou ficar naquele destino e aí pensar em as múltiplas possibilidades de modal. É claro que o aéreo sempre, para grandes distâncias, ele sempre é mais confortável em função do tempo que a gente fica no deslocamento, mas muitas vezes a passagem de transporte terrestre é muito mais barata do que a passagem aérea e aí a pessoa precisa avaliar naquele determinado momento se é mais vantajoso comprar uma passagem aérea ou se é mais vantajoso comprar uma passagem, por exemplo, de um ônibus. As pessoas devem procurar os preços, sobretudo em relação às companhias aéreas, ao site das companhias aéreas e naquelas datas. Muitas vezes, alguns destinos têm determinados períodos que são mais caros. Por exemplo, as passagens de terças-feiras para Brasília normalmente são mais caras e as passagens de Brasília a um outro destino, às quintas e sextas-feiras, normalmente são mais caras. Nesses períodos, se você quer conhecer Brasília e viajar dentro de quinta e sexta, normalmente você compra passagens para Brasília mais barato e se você estiver voltando numa terça, numa quarta-feira, você compra passagens daquele destino normalmente mais barato. Aqueles que viajam bastante, normalmente já têm os cartões de milhagem. São cartões de fidelidade, onde a gente se cadastra nas empresas e toda vez que a gente viaja, a gente reconhece aquela viagem e ganha pontos com aquela viagem, podendo trocar esses pontos por passagens no futuro. Agora, as pessoas não viajam sempre, existem pessoas que viajam esporadicamente. É possível acumular milhas? Sim. Normalmente do seu cartão de crédito, com os seus gastos mensais, junto ao seu banco, você se cadastra em programas de milhagem e depois transferem as milhas do seu cartão de crédito, da compra do seu cotidiano, para uma companhia aérea e troca essas milhas por passagens ou por descontos na compra de passagem. Normalmente não é uma alternativa muito interessante, a não ser para compor situações de aquisição de passagem. Muitas vezes você compra uma passagem que só lhe dá direito de voar com 10 quilos ou 5 quilos, com o que a gente chama da mala de mão.
E aí, muitas vezes as pessoas querem levar uma mala maior e isso faz com que custos adicionais se coloquem. É muito importante estar atento a esses detalhes na aquisição da passagem, porque às vezes aquela passagem que parecia barata, ela pode se tornar muito mais cara, sobretudo se você tiver que pagar o excesso de bagagem. Não se esqueça, se você vai para um destino turístico, fuja das épocas de alta temporada. Isso com certeza vai fazer com que você economize bastante. Essa foi a dica de hoje. Na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau! Pela Série B, jogando em Criciúma, o Guarani segurou o empate e entrou momentaneamente no G4. Os donos da casa começaram bem, mas sem calibrar o pé. O Guarani conseguiu balançar as redes, mas Bruno Xavier estava em posição irregular e o auxiliar viu bem. Na etapa final, o jogo continuou lá e cá, mas a falta de pontaria dos dois lados atrapalhava. Aos 35 minutos, Marlon Freitas machucou e o Criciúma terminou a partida com um jogador a menos, já que o técnico Mazzola Júnior já havia realizado as 3 substituições. Mesmo com um jogador a mais, o Bugre não conseguiu abrir o marcador. Final, Criciúma 0, Guarani também 0. Depois do derby, que é sempre um jogo muito tenso, esse empate ele pode ser considerado bom, já que o Guarani está acima da tabela, né? Está próximo ao G4, conseguiu alcançar a 4ª colocação, ainda tem toda a rodada para acontecer até o sábado, mas vem de empate fora de casa no derby, mais um empate agora em Criciúma, o Guarani parece que vai embalando na competição. Vamos falar de futsal agora? Em mais um grande jogo lá no ginásio Roger Ferreira, aqui em Campinas, o Pulo do Gato ficou no empate com a equipe de São José por 1-1. O Danielzinho abriu o placar para os visitantes e o Gabrielzinho, o meu xará, fez o gol de empate para a equipe do Pulo do Gato. Fim dessa primeira fase no futsal, a equipe de Campinas terminou na 4ª colocação e está classificada para a fase 8ª de final da Liga Paulista de Futsal. Antes de encerrar, algumas informações. Daqui a pouco, às 1h30 da tarde, começa a reunião da Comissão de Assuntos Internacionais com o presidente da pasta, o vereador Marcelo Silva. Um pouco mais tarde, às 3 horas da tarde, reunião da Comissão Permanente de Assuntos para a Segurança Pública, com o vereador Tenente Santini. E às 5 horas da tarde, na primeira parte da reunião ordinária, com o tema déficit na educação pública e os desafios de ensinar e aprender, a autoria da vereadora Mariana Conte, aberto ao público, todo mundo pode conferir estas reuniões, também tem transmissão da TV Câmara Campinas. A gente se vê na segunda edição, Câmara Notícia fica por aqui, até lá, tchau, tchau!